Minutos depois da decisão da Anvisa, uma enfermeira em São Paulo recebeu a primeira dose da Coronavac. A aplicação da vacina provocou uma troca de acusações entre o governador de São Paulo e o Ministério da Saúde. O início da vacinação contra o coronavírus no Brasil marcou também outra etapa de uma disputa política que se acirrou ao longo da pandemia. De um lado, o presidente Jair Bolsonaro, do outro, o governador de São Paulo, João Dória. Ainda no domingo, depois que a Anvisa liberou o uso emergencial, Dória deu início à imunização no estado, contrariando o desejo do governo federal. É curioso que o governo que defendia explicitamente, enfaticamente, a vacina de Oxford, que nós somos a favor e defendemos que ela seja colocada o mais rápido possível à disposição da população, hoje silencia. Depois de um dia em silêncio, Bolsonaro conversou com apoiadores na manhã de segunda-feira e, apesar de insistir nas críticas à Coronavac, procurou levar o governo federal para o centro do debate. Com a indefinição sobre a chegada do lote de 2 milhões de vacinas que virão da Índia, o estoque brasileiro à disposição foi todo produzido pelo Instituto Butantan, do governo de São Paulo. Apesar da vacina, apesar não, né? A Anvisa aprovou, não tem que discutir mais. Agora, havendo disponibilidade no mercado, a gente vai comprar e vai atrás de contrato que fizemos também, que era para ter chegado a vacina aqui. Então está liberada a aplicação no Brasil. E a vacina é do Brasil. Como os governadores dos outros estados reagiram ao início da vacinação isoladamente em São Paulo, com uma parcela expressiva da população ansiosa para receber a vacina, qual será o discurso do governo Bolsonaro de agora em diante? Quais as chances de o Palácio do Planalto recuperar o protagonismo do processo de vacinação? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Marco Grilo, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com o Thiago Prado, editor de País, e com a Jussara Soares, repórter da sucursal de Brasília. Fique com a gente. Jussara Soares e Thiago Prado, obrigada por aceitarem aqui o nosso convite mais uma vez. Vou começar pela Jussara. Jussara, a gente já tem aí mais de 10 meses de pandemia, né? Você acha que a gente pode dizer que o governo agora mudou de tom, mudou o discurso? Qual é o bastidor, o clima nesse momento no governo? De fato, o governo não mudou por livre e espontânea vontade o posicionamento. Na verdade, o governo se viu obrigado a ajustar esse discurso, a narrativa que ele vinha fazendo contra a vacina, em prol do tratamento precoce, que não tem nenhuma eficácia comprovada. Então, após a aprovação do uso emergencial pela Anvisa, o governo ele teve que recuar. Por quê? O governo ele não tinha absolutamente mais nada nas mãos. Então, o presidente Jair Bolsonaro, que ao longo do tempo ficou falando mal da Coronavac, contestando a eficácia, que já chamou a vacina chinesa do Dória. Querido governo de São Paulo, sabe que sou apaixonado por você, sabe disso? Poxa, ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? O presidente, nessa segunda-feira, ele teve que dizer, olha, a vacina é do Brasil, não é de nenhum governador. O governador João Dória, no primeiro momento, assim que a Anvisa liberou, já se posicionou para poder estar ao lado da enfermeira, né, da Mônica Calazans, que foi a primeira vacinada. Então, da noite de domingo, né, da tarde de domingo, desde da aprovação pela Anvisa do uso emergencial até essa segunda-feira pela manhã, teve muita dor de cabeça, muita reclamação. O presidente optou por ficar em silêncio, enquanto o governador João Dória surfava ali no marketing. Foi um dos dias que ele teve mais menção ali no Twitter, nas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro optou por ficar em silêncio. Na semana passada, o presidente ele tinha a intenção, quando ele viu que a vacina era, olha, precisamos entregar alguma vacina, o governo federal apostou todas as fichas na importação de vacinas da Índia. Fez todo o marketing, adesivou o avião, só que esqueceu de combinar com o governo da Índia. Quando já tinha marcado a data do avião para decolar de Recife,
rumo à Índia, e o governo indiano falou, não vamos entregar essas vacinas agora, porque vai coincidir com o início da vacinação aqui na Índia. Neste caso, o presidente Bolsonaro e o governo, que esperava essas vacinas para dar todo o início à campanha da vacinação e ficar com a narrativa e ficar com essa imagem, né, do início, não ficou sem nada em mãos. Tiago, a Jussara citou essa primeira foto da vacinação no Brasil, e a primeira foto ela tem o governador de São Paulo, João Dória, que deu a largada nesse processo ainda no domingo. Por um lado, essa atitude deu projeção a ele, mas por outro irritou governadores também, de outros estados que esperavam que o início da vacinação acontecesse em conjunto no país todo. Que efeitos políticos a gente pode esperar dessa conjuntura, Tiago? O que isso pode trazer aí de bom e de ruim para o Dória e para o governo Bolsonaro também? Marco, como você disse, essa foto do Dória, na verdade, nessa segunda-feira, pelo Brasil, muitos políticos tentaram também fazer a sua própria foto, né? Então, o Caiado, por exemplo, hoje apareceu vacinando uma pessoa em Goiás, o Zema foi para as redes ali também colocar uma foto dele recebendo as vacinas. Tivemos um evento no Cristo Redentor ali para apresentar a primeira vacina, né, executar a primeira vacina no Rio de Janeiro. Então, todo mundo fez um pouco do que o Dória fez no dia seguinte, e é de se esperar isso também. Assim, no fim das contas, exigir impessoalidade na vida pública brasileira é uma coisa um pouco complicada. Assim. De fato, ontem, né, no meio político, muita gente ficou incomodada com o que o Dória fez, né? Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, meio que o que a Jussara falou aqui no início, a guerra política apressou os processos aqui no Brasil. Então, a gente costuma falar que a guerra política é sempre ruim, etc., mas não fosse a guerra política Bolsonaro e Dória, vale lembrar, o governo brasileiro estava falando de fazer uma vacinação em março, no fim do ano passado. E foi graças à guerra política que isso se antecipou e etc., E não dá para fazer a falsa equivalência com a luta política que o Bolsonaro fez, como a Jussara deu vários exemplos aqui, falou claramente que não compraria a Coronavac. Desautorizou o ministro da Saúde quando estava em negociação com o Instituto Butantan, isso é muito importante de lembrar. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela. Principalmente porque depois o governo, no desespero, olha, essas vacinas são nossas, 6 milhões de doses são nossas. Então, assim, o governo teve a oportunidade de se colocar à frente nessa estratégia da vacinação, da imunização. E o governo abriu mão disso diversas vezes, inclusive com o presidente desestimulando a vacinação. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Eu estava conversando hoje, desculpa te interromper, mas acho que isso complementa um pouco o que o Thiago estava falando. Estava conversando com umas fontes que admitem que o presidente ele não soube entender o anseio da população. Ao verificar que o presidente ele sempre foi muito elogiado ali pelos seus assessores, como uma pessoa que sabe, olha, é muito difícil fazer uma estratégia de marketing para ele, porque o presidente ele tem ali uma habilidade política que consegue fazer uma leitura muito forte do seu público. Só que dessa vez ele não conseguiu, porque mesmo boa parte ali dos seus eleitores estavam também ansiosos pela vacina. Então, embora a gente observe que tem ali ainda um discurso que continue colocando em xeque a eficácia da vacina, um discurso contra a ciência, a gente, na prática, o presidente foi muito pressionado, porque ele perdeu muito apoio quando começou a rejeitar a vacina. Então, esses assessores estavam me contando hoje que sim, houve um erro do presidente em não perceber essa mudança de sentimento ali, inclusive entre ali os seus apoiadores. O que dá para perceber é que o João Dória, ele ainda é um político que, Noves Fora seja, nesse momento, o chefe do executivo que está trazendo uma vacina para todos os estados, ainda há muito incômodo com a figura do João Dória, assim.
Então o Caiado hoje, por exemplo, ele deu declarações criticando o Dória, dizendo que parecia na cerimônia que os outros estados estavam em uma segunda categoria. O Wellington Dias hoje, saíram notícias na imprensa do incômodo dele, exposto em grupo de WhatsApp de governadores, da iniciativa do Dória. O Lauro publicou uma nota na semana passada falando um pouco de como o Eduardo Paes e o Dória tinham brigado ali, porque no fim do ano, o Eduardo Paes ele desmentiu o Dória, dizendo que não tinha um acordo com a Coronavac, e na verdade a prioridade do Paes era realmente começar o processo de imunização do Rio de Janeiro com a vacina da Fiocruz. Acabou que isso não foi possível. Assim. Então, o universo político ainda tem muita rejeição ao João Dória, ainda que ele seja o cara que está trazendo as vacinas para o Brasil. Assim. A Olga Curado deu uma entrevista para o Estadão no domingo agora, falando uma coisa que bate muito, né, no meio político, dizendo o seguinte, que falta ao João Dória mostrar naturalidade nas suas ações. E o meio político se incomoda demais, achando que tudo dele é um grande marketing, etc. Então, acho que tem esse outro ponto aí para a gente mostrar também e falar. Mais uma tarde de correria no Hospital 28 de Agosto. Na crise de oxigênio que atinge os hospitais de Manaus, a demanda é ainda maior do que aquilo que é produzido na cidade ou mesmo daquilo que chega em doações. E o que chega é compartilhado ao máximo. Eu acho que talvez o grande ponto de virada aí, não sei se vocês concordam, é o que aconteceu em Manaus, inclusive do ponto de vista da opinião pública. Porque a gente tem mais de 200 mil mortos no Brasil por coronavírus, mas é um dado difuso. A não ser que você conheça alguém, um parente, alguém próximo que tenha morrido de Covid, isso acaba que não tem muito rosto, né? Agora, quando dezenas de pessoas morrem no mesmo dia porque o oxigênio acabou, isso do ponto de vista da comunicação é muito forte, né? Ainda mais porque o ministro Pazuello tinha estado lá poucos dias antes, nada falou sobre falta de oxigênio, não conseguiu dar conta dessa mobilização. Então, até que ponto isso também virou opinião pública contra o governo nesse momento? O que você acha, Thiago? Pode ser, Carol. É um bom turning point falar de Manaus, assim. O governo já tinha sinalizado já há algum tempo que iria comprar a vacina... a vacina do Instituto Butantan. Mas a gente assistiu na questão da eficácia, né, depois que o número de 50% foi divulgado, ironias do presidente da República, o Carlos Bolsonaro fez ironias, talvez, e assim, o silêncio de ontem, né, e a pressão aí pós-Manaus, talvez tenha mudado de vez o comportamento do governo. Problema Manaus. Bolsonaro, a gente está junto com você. Terrível problema lá. Junto com você. Agora nós fizemos a nossa parte. A XP divulgou uma pesquisa hoje mostrando uma queda de popularidade do presidente da República. É preciso ver se essa queda vai se consolidar agora, porque, de fato, nesse momento, o governo federal não tem uma vacina para distribuir. É importante lembrar, o Pazuello é um general da ativa. Quando ele assumiu interinamente ali depois da saída do ministro Nelson Teich, muitos militares, né, militares que não estão no governo, mas militares da ativa, representantes das Forças Armadas, questionavam justamente o que está acontecendo agora. E se tudo der errado, essa conta vai parar no Exército, no colo do Exército. Obviamente que muito desse discurso, é importante a gente ressaltar que tem uma tentativa ali dos auxiliares do presidente Jair Bolsonaro em poupá-lo. Obviamente, vamos colocar na conta do ministro, que vai servir ali de para-choque, né, para tentar minimizar esse desgaste que sim foi intenso. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, ele vinha desde o começo da pandemia, mesmo com o discurso negacionista, minimizando a Covid-19 e desrespeitando inúmeras regras ali de distanciamento social. Apesar disso, ele ainda conseguia se manter popular. Só que esse caso, que é esse combo de Manaus, mais a questão da vacinação, realmente era algo que, apesar de previsível, o governo não conseguiu se antecipar. Quando tentou fazer algum movimento, ficou refém da Índia e aquilo que a gente comentou aí.
Tiago, a rede social é um instrumento usado com muita frequência pelos bolsonaristas para fazer guerra política, enfim, criar narrativas, defender pontos de vista, sair em defesa do presidente. A reação ontem ao início da vacinação em São Paulo, enfim, né, a divulgação desse fato pelo governador João Dória pareceu um pouco descoordenada pelas redes bolsonaristas, como se elas tivessem ficado ali um pouco sem reação. Você acha que isso é mais um exemplo de que o presidente, apoiadores e aliados não esperavam um evento desse porte, não esperavam que isso fosse se voltar contra eles dessa maneira? Eu acho que sim, até porque vamos recordar que o início da pandemia no ano passado, o discurso do presidente extremamente anti-ciência, contra o isolamento, pregando, né, que a vida deveria ser levada de uma maneira normal no meio de uma pandemia, é possível criar uma lógica para um determinado público, a lógica da economia. É possível você criar um discurso dizendo que você não quer, e foi esse discurso que o Bolsonaro fez, e acho que foi bem sucedido em várias camadas da população, você dizer o seguinte, gente, se a gente fizer um lockdown, a economia vai parar, o desemprego vai explodir, isso vai ser pior para as pessoas. É fácil passar essa comunicação, né? Agora, é muito difícil ser contra uma vacina, é muito difícil ser contra. Você pode ter no eleitorado brasileiro, né, as pesquisas têm mostrado aí um aumento, né, de camadas da população contra vacina, né? O último Datafolha bateu um número aí passou de 9% para 22%, mas são segmentos minoritários, a maioria ainda quer ser vacinada, assim. Então, eu acho que a resposta para isso está na dificuldade de criar um discurso agora contra uma vacina, e eu acho que isso explica um pouco a mudança aí do discurso do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Ontem a gente teve que assistir ao senador Flávio querendo dizer que o governo federal que bancou as pesquisas do Butantan. Então isso mostra quase que um desespero para colocar uma digital no que está acontecendo no país nesse momento, assim, né? Então acho difícil, acho que está muito claro aqui a mudança no discurso. Agora, Jair Bolsonaro é um expert em mudança de discurso. Ele é o cara que falou que ele não disse que era gripezinha, seria gripezinha para ele, né? O Pazuello, em coletiva hoje, está dizendo que nunca falou em tratamento precoce, falou em atendimento precoce. Não confundam o atendimento precoce com definição de que remédio tomar. Não é verdade. O Ministério da Saúde falou em tratamento precoce. Então, assim, é um político com muita habilidade para fazer malabarismos com o discurso. E acho que vai fazer agora. E vamos aguardar para ver se vai ser bem sucedido. Eu acho que o mais importante para o governo agora, imediatamente, é resolver a questão da Índia, né? Ou seja, conseguir aí que essas 2 milhões de doses venham para o Brasil e, por outro lado, resolver a questão do insumo, o IFA, que está na China, para poder começar a produzir a vacina da Fiocruz. Eu acho que esse agora é a grande questão para o governo brasileiro resolver, porque senão eu acho que vai cobrar fatura em popularidade, sim. E é importante a gente lembrar que essa negociação que vinha sendo tratada com a Índia envolvia o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Saúde. E aí, no final, quando começou a não dar certo, a Casa Civil passou a estar à frente disso. Nessa segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro convocou ali uma reunião com alguns ministros, e aí o ministro Pazuello chegou, o ministro Braga Neto da Casa Civil, enfim, diversos ministros foram conversar ali sobre vacinação. É realmente a grande questão, que o problema que o governo tem a resolver daqui para frente. E aí, na tarde, depois dessa reunião, houve uma coletiva de imprensa, e quando questionado sobre, e aí, o que vai acontecer com a Índia, o ministro Pazuello se saiu culpando o fuso horário para dizer da dificuldade dessa negociação aí diplomática. Todos os dias nós temos tido reuniões diplomáticas com a Índia. Todo dia. O fuso horário é muito complicado. Não há uma resposta positiva de saída até agora. Ele diz que existe uma sinalização, né,
de que o problema deve ser resolvido aí nos próximos dias, mas não pôde, não é que ele evitou dar uma data, na verdade ele não pôde dar uma data, que isso é uma questão muito séria. E aí, na apuração, a gente observa temas mais sensíveis, o governo vai se fechando em copas, porque é um tema que ninguém quer falar, já deu muito problema. E agora, daqui para frente, é isso. A tentativa é trazer a vacina, o insumo, para poder tentar reverter aí e tomar o controle desse tema, né? E, obviamente, existe todo um esforço ali de estratégia de comunicação para tentar minimizar esses riscos, mas mesmo os auxiliares ali do presidente, aqueles mais próximos, gostam muito de destacar. A gente planeja uma coisa, traça uma coisa, mas o presidente, numa declaração ali aos seus apoiadores pela manhã, ele mesmo coloca por água abaixo tudo aquilo que foi desenhado de alguma forma para poder poupá-lo. Thiago, você acha que o clima político para o Bolsonaro piorou? Lembrando que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nunca tocou adiante nenhum processo de impeachment, não vai tocar nessa reta final, mas ele já deu uma declaração dizendo que essa discussão é inevitável no futuro. O Supremo já veio a público dizer que o Bolsonaro jamais foi proibido de atuar contra a pandemia. O clima piorou e o que a gente pode esperar daqui para frente? Teremos um Bolsonaro pró-vacina desde criancinha? Vai ter que mudar essa estratégia, né? Acho que sim. Ainda não é possível dizer que é a pior crise política do governo, porque a gente precisa ver aí o andamento principalmente dessa questão da resolução aí do problema com a Índia e a China. Acho que isso é um fator muito preponderante. E o segundo fator muito preponderante para analisar o governo é ver a economia, como é que vai se comportar a economia brasileira. Eu acho que a gente vai ter um ano sem orçamento de guerra, sem auxílio, isso vai ser muito difícil para o governo, mas é preciso ver, talvez a gente consiga aí resolver as coisas com relação à vacina e a gente tem um segundo semestre ali um pouco melhor, né? A tal recuperação em V que tanto fala o ministro Paulo Guedes. Eu acho que, assim, se a gente olhar para trás, o pior momento do governo em popularidade em pesquisas foi naquele bimestre ali de abril e maio, né, do ano passado, saída do Sérgio Moro, saída do Mandetta, todo aquele clima político péssimo no país. Se você olhar ali, mesmo assim, o Bolsonaro caiu ali, segundo as pesquisas, para mais ou menos 25% de aprovação popular. A gente falou disso ali em podcasts gravados no fim do ano. Ainda é um presidente extremamente competitivo, mesmo com crises políticas muito fortes, assim. Então, acho que é preciso ver. Muito provavelmente, a gente precisa ver, primeiro, resultado de eleição da Câmara e do Senado, mas acho que em ambas as casas aí, o Bolsonaro entregará uma reforma ministerial pós esses resultados, vai depender de quem vencerá. Então, acho que você brincou do Bolsonaro convertido à vacina. Eu acho que já está acontecendo. Um Bolsonaro convertido à dita velha política também já está acontecendo desde o ano passado. Então, mais do que nunca, isso vai continuar. Resta saber essa questão da vacina mesmo, como é que vai ser resolvida, e a economia. Eu acho que são esses dois pilares aí que eu tenho dúvida para saber de futuro dele, de popularidade. E, claro, caso Queiroz no Rio de Janeiro. Se ele tiver caso Flávio Bolsonaro, Carlos também sendo investigado, se novas revelações acontecerem, eu acho que esse tripé aqui pode ser fatal aí para o Bolsonaro. Vacina, economia e investigações do passado aí, envolvendo a família Bolsonaro. Thiago Prado, Jussara Soares, obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigado, Jussara. Tchau, tchau, Thiago. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, Carol. Tchau, Marco. Até a próxima. Esse foi
é o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio é do João Guilherme Lacerda e do Nicolas Witzel. Um abraço e até a próxima. Até mais.